mostrar tudo estratégia média, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho bom e o que eu acho ruim, beleza? Tem um conflito de interesse, porque eu tenho um cupom lá, o cupom LOBOS, dá um desconto de 10% na plataforma, em todos os produtos. E vamos começar a criar essa imagem para eu ir me guiando no que eu quero falar. Primeiro, o banco de questões, que é assim, o produto mais forte deles, né? A parte mais forte deles que eu vou estar apresentando como extensivo. E meu extensivo tem um banco de questões. E aí o banco de questões, ele está aí batendo mais ou menos umas 300 mil questões. Tem muita questão com resolução, que dá ali uns 140 mil. E muitas dessas questões, dessas 140 mil, tem resolução em vídeo. Que a resolução em vídeo faz muita diferença. E aí tem os filtros, né? Eu gosto muito dos filtros aqui do Estratégia Média, porque eu consigo colocar as questões, só as questões que eu não resolvi, coloco só as questões que têm solução, consigo colocar vários assuntos de uma vez, eu acho o filtro muito bom. E o principal que eu quero falar mesmo é sobre as resoluções, né? Coloquei aqui uma questão aqui para a gente ver das resoluções. E o que eu gosto do Estratégia Média é que eles têm uma resolução muito cheia. Esse aqui não é uma questão, uma resolução tão grande, né? Mas ele sempre bota uma questão que tu consegue aprender com a questão. Então, mesmo que tu não saiba nada do assunto, ele traz aquela revisada do assunto um pouco mais geral. Então, por exemplo, aqui, ó, vale lembrar que. E aí ele já coloca os critérios para LEPO ser recomendado, beleza? E aí tem essa resolução por alternativa, que eu também acho muito boa. E aí tem a resolução em vídeo, que para mim é muito importante para aqueles assuntos que é um pouco mais complexos, tipo um ECG, uma, um exame de imagem. Então eu sempre gosto de, quando é uma questão um pouco mais complexa, eu não conseguir pegar só pelo comentário de texto, eu abro o vídeo. Então eu acho que o banco, ele é muito conhecido, o Banco de Estratégia Média, ser muito forte mesmo, muito completo. E agora, continuando a falar do meu desempenho, que faz parte do banco, né? E o meu desempenho, eu acho que é uma ferramenta muito ideal, né? Porque ele te mostra onde que tu tá fraco. Então, tu consegue expandir isso daqui e ver os assuntos que tá fraco. Eu expandi aqui clínica médica, eu posso expandir, por exemplo, a nefrologia e ver o que mais eu erro para eu conseguir focar naquela área. Pronto, tô errando muito assunto, já reviso esse assunto. Então, eu gosto muito dessa parte do meu desempenho, que faz parte do banco de questões. Continuando aqui sobre estratégia médica, vamos falar agora das aulas. Uma vez eu ouvi um amigo meu, tipo, a gente estava conversando sobre cursinhos e ele falou do estratégia que ele acha a aula muito completa. Acaba que o estratégia médica, foi a crítica que ele fez, é que se caiu uma questão, o estratégia ele cita esse assunto. Então, digamos que caiu pouquíssimas questões de um assunto. O estratégia médica ele acaba por esse assunto, coloca esse assunto na aula deles. E por um lado, acaba ficando um pouco mais extenso, mas eu acredito que seja muito bom, porque fica a aula mais completa. E eles sempre relatam assim, ó, esse assunto aqui não cai tantas questões, esse assunto aqui só caiu uma questão, mas vou só citar por aqui. Então, quando eu vejo assim essa aula, às vezes, dependendo do assunto, eu realmente aprendo, ou se for um assunto assim, pô, um assunto que cai pouco, um assunto que tem pouca relevância assim para um generalista, eu consigo dar aquela pulada. Então eu acho que eu prefiro uma aula muito completa do que uma aula não tão completa, beleza? Então eu particularmente gosto, mas já foi crítica para mim, né? Alguns amigos não, né? Um único amigo, né, me comentou sobre essa parte que eu gosto. E sobre essas aulas, né, eu até coloquei aqui separadinho. Pô, vem as aulas separadinhas assim, eu gosto disso também. Gosto muito das aulas de estratégia, gosto muito de toda a metodologia, porque ela é baseada na engenharia reversa. Então, o que acontece? Todas essas aulas, elas são baseadas em questões. Então, o professor aqui, eu estou aqui no assunto de Neville, o professor de Neville, ele pega, resolve todas as questões de Neville e ele vê o que está caindo nesse assunto. E a partir disso, ele vai e planeja a aula dele, produz a aula dele a partir das questões que ele fez. Então, ele começa pelas questões e das questões ele faz a aula dele. Então, eu gosto muito dessa forma que o Estratégia monta as aulas dele. E eu gosto muito da aula resumo. Essa aula resumo aqui eu assisti, eu não assisti às aulas gerais desse assunto aqui, que é defolitismo. E me surpreendeu muito, porque eu não sou um cara que gosta muito de resumo. Eu sempre gostei das coisas mais completas, de me aprofundar nas coisas, mas na medicina eu percebi que é impossível. Não tem como aprender tudo de forma aprofundada. Então, alguns assuntos que caem menos, ou assuntos que
são muito especialistas, né? Um assunto que eu não tenho como ter tanto aprofundamento, eu acabo assistindo aula resumo, ou nos casos mesmo que eu tô muito apressado, assim, que não dá tempo de eu assistir aula total, completa. E me surpreendeu muito essa aula de nefrolitismo, porque é uma aula muito focada, como eu disse, né? As aulas de estratégia média feitas pelas questões, é uma aula muito focada no que mais cai. Então, depois da aula, eu consegui fazer muita questão mesmo. E errava as questões que eram aquelas que eram realmente profundas mesmo. E eu conseguia assistir a aula resumo, opa, fiz as questões, opa, essa aqui eu errei, essa aqui eu não sei. E complementar o meu estudo a partir das questões. Porque, como eu disse, as questões do Estratégia Média são muito bem comentadas. Tem umas questões que vêm com um quadrozinho que tu revisa totalmente, né? Tu tem essa visão ampla do assunto na própria questão. Então, aula resumo mais questões é um combo muito forte. Inclusive, é o produto do estratégia, né? Quando tu compra o banco de questões de estratégia, ele vem com as aulas resumo. Então, tu consegue estudar muito fácil só com a aula resumo e o banco de questões. Porque tu assiste a aula resumo, vai fazer as questões que tu não sabe, que tu não aprendeu ou que tu não conseguiu acertar, tu consegue complementar pelo estudo só a partir das questões, soluções de questões. E agora, outro ponto que eu queria falar, deixa eu até olhar aqui para ver se eu esqueci de alguma coisa, é o mapa mental, que eu acho muito forte no extensivo, tipo, uma coisa que pouco se comenta do mapa mental. Eu não sou um cara que gosta de mapa mental. Eu acho que baboseira, assim, você produzir o seu próprio mapa mental, mas tu ter esse mapa mental aqui, deixa eu deixar esse mapa mental, né? Novamente nessa aqui, que eu já aproveitei e peguei tudo. Porque com um mapa mental desse, eu consigo ter uma visão geral. Então, normalmente eu tiro print de coisas desses mapas mentais assim, que eu consigo ter uma visão geral do assunto. Então, por exemplo, eu posso até colocar aqui causas de hiperosmolaridade, beleza? Eu tenho um flashcard sobre isso. Só que aí eu fico pensando, pô, mano, quais são as causas de isosmolar e hiposmolar? Porque tu ter essa visão ampla, tu consegue diferenciar. Então, às vezes eu coloco no meu flashcard o print do mapa mental. E aí, quando eu respondo o flashcard, às vezes eu dou uma conferida. Então, essa parte aqui eu achei muito essencial, né, do mapa mental, essa parte do extensivo. Foi uma parte que eu gostei muito, que eu uso muito, e até compartilho com os meus colegas, porque eu acho que ajuda demais tu ter, tipo, essa visão ampla, né, e resumida daquilo. Voltando aqui para o nosso roteirinho, o próximo assunto são os flashcards. Os flashcards, teve um amigo meu que falou assim, pô, olha os flashcards do Estratégia, eles são muito bons. E eu fui olhar e não achei bom. Essa é a verdade, eu não achei os flashcards do Estratégia bom. Por quê? Vamos ver aqui, vamos abrir aqui. Aqui eu abri aqui os flashcards do Estratégia. E qual é o problema? O primeiro problema é que eles estão em PDF, então tu não consegue exportar ali, por exemplo, para o teu Anki. E isso me pega muito, isso me pega bastante. Eu gosto de usar a plataforma do Anki. E tu vê que são 52 páginas aqui, por exemplo, os flashcards de psiquiatria infantil. São 52 páginas, então, tecnicamente, são 26 flashcards, que eu acredito que não consiga pegar totalmente bem o assunto. Claro, vai pegar aqui as coisas principais, mas algumas coisas que, por exemplo, tu assistiu na aula e que tu queria, pô, eu preciso colocar isso aqui no flashcard, porque agora, nesse exato momento, eu não aprendi. Então, fica isso, né? Eu acho que não tem esse detalhamento, né? É porque flashcards é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que gosta de algo mais detalhado, né? Colocar assim as coisas que tu realmente não aprende, tá? Algo muito personalizado. E aí as perguntas também, algumas perguntas ficaram muito grandes. Por exemplo, quando eu tenho algo, características de tal coisa, eu gosto de colocar um número. Quantas características que eu quero como resposta? Então, não ficou tão personalizado para mim, né? Então, os flashcards eu acho que pode melhorar, é algo que pode melhorar, ser no formato do Anki, ser algo mais detalhado, porque se você faz muitos flashcards aqui, o usuário ele pode baixar e ir excluindo aqueles que, pô, esse aqui eu já sei, então excluo. O próximo tópico aqui é o de cronograma, que foi algo que eu vi como reclamação. Eu não sou um cara muito de usar esses cronogramas assim, eu sou um cara muito arroz e feijão. Eu já vi reclamar que o cronograma do Estratégia Med é rígido demais. Então, ele não é tão personalizado. Então, essa é uma característica que me veio essa reclamação. E outra reclamação, na verdade, não foi uma reclamação, foi um elogio a outra plataforma,
Foi das revisões passadas, eu acredito que seja realmente uma ferramenta que seja interessante. E por aqui fica, né, a apresentação. Eu gosto muito do Estratégia Med mesmo, gosto de tanto representar a marca quanto usar. Então é um produto que eu realmente gosto de usar. E como cliente, como estudante de medicina, é realmente a plataforma que eu quero usar, né? Até porque eu poderia até tentar buscar ser embaixador de outras, mas eu acho que o estratégia média é o que mais combina comigo, é o que eu mais gosto de usar, é muito forte mesmo. E outro ponto forte do estratégia média é a acessibilidade. Eu acho que ele tem um preço, não é um preço tão acessível, mas se coloca comparado a outros cursinhos, ele se torna um dos mais baratos, tecnicamente. Porque os outros cursinhos de medicina são, em geral, muito caros. E outra qualidade que eu gosto do Estratégia Med é de estar sempre melhorando. Então, às vezes eu, como embaixador, eu não, né? Eu nunca fiz esses comentários. Mas outros embaixadores levam reclamações para o time do Estratégia Média e eles falam, não, vamos melhorar. Estamos trabalhando isso aqui. Inclusive o aplicativo foi uma das coisas que melhorou bastante, né? Foi atualizado o aplicativo, então eles estão sempre buscando atualizações. O banco de questões eles atualizam muito rápido. Teve uma prova, eu acho que foi o Revalida, aconteceu no domingo e lá na segunda, na terça já estavam todas as questões comentadas. Então eu gosto mais do Estratégia Med por tudo isso. E tá aí o meu cupom, cupom Lopes, para quem quiser usar, tem um desconto aí de 10%, às vezes tem 20%, mas dependendo da época aí.